Oi, eu sou a Juliana, Sou o Caleb. do blog Explorador, para mais um dia de Vets, tá acabando! Hoje a gente vai falar de um quadrinho que a gente viu falando muito por aí nesses dias. A gente recebeu de parceria da Sim. Nemo, que chama Pílulas Azuis. Difícil, isso, né? Pílulas Azuis do Frederick Peters. Peters. Merece um destaque aqui a Nemo, né? A editora Nemo, né? Que faz parte do Grupo Autêntica. Sim. Não é porque é parceira, porque né, a gente já gostava, já achava. Ela tá publicando Moebius, ela tá publicando umas coisas bem experimentais de quadrinhos. Sim. E tá publicando algumas coisas como essa, né? Desses graphic novels um pouco mais independentes, né? A gente pode falar. Independente. Além de algumas coisas nacionais como o Bear, né? A gente pode falar. Então, fiquem atentos, assim, o catálogo está, assim, acho que dentro das editoras de quadrinhos, pensando que ela faz parte de um grupo que não é um núcleo só de quadrinhos, né? Ela tem uma casa autêntica, acho que não tem como igual, assim. Acho que a companhia lançou um quadrinho esse ano, acho que são um ou dois, enfim. Deu uma bela caída. Assim, não tô querendo comparar, mas mesmo com editoras que fazem quadrinhos, como, sei lá, Zarabatana, essas outras, a gente viu esse ano a Nemo. A Nemo e a Mimo, né? A Mino. Mino. Sim, são duas que se destacaram, na nossa opinião, bastante com a publicação. Sim. Né? Tem umas coisas bacanas saindo por essas editoras. Essa aqui, né, do Frederick Peters, ela é uma edição que a gente diz aqui ampliada, porque no final vem um prólogozinho que, enfim, a gente vai falar dele melhor, mas não tem todas as edições, então eles lançaram o livro com o prólogo, né? Que é legal, né? Sim, é bem legal. É a parte que você mais gostou. É a parte que eu mais gostei, inclusive. Polêmica! Bom, mas do que se trata a Pílulas Azuis, Caleb? Pílulas Azuis é um quadrinho autobiográfico do Frederick mesmo, dele, do processo dele, dentro da vida dele, só que principalmente ele conhece a Cat, não sei. Cat. Sei lá, eles são suíços, então não sei como é que fala. Fala um pouco sobre como ele conheceu ela e meio que se encantou por ela, mas não fica muito claro que eles não conseguiram ficar juntos. Algum tempo depois ele reencontra ela. Ela já com um filho. Ela com um filho. E ele meio que se apaixona por ela, né? Ele sempre gostou dela, mas eles resolvem levar esse relacionamento... Não, eles começam a se relacionar. Eles começam a se falar, a se encontrar. E em algum momento ela conta pra ele que ela tem HIV. O vírus do HIV, né? Que foi o ex-marido dela que transmitiu. E o filho dela, ela descobriu depois. E aí o filho dela também já nasceu com o vírus. Né? Então tem toda essa carga também dela de culpa, né? Porque afinal de contas é uma criança de 3 anos que passa por diversos tratamentos, porque tem muitas doenças, né? Aquelas doenças que eles falam que são as doenças oportunistas. E pra criança é mais difícil os efeitos do coquetel, aquela coisa toda. É muito imprevisível, né? Ele até uma hora fala, né? Que pensa isso no adulto, agora você transfere isso pra criança e você nunca vai saber o que acontece de verdade, né? Exato, então tem essa culpa da Cat, né? E é um medo dela também do preconceito das pessoas de se relacionarem com ela por conta da doença, né? Porque ela disse que muitos amigos, quando ela contou, sumiram. Só uma coisa, o legal é que o quadrinho se passa nos anos 90. Sim, né? Então, final da década foi no começo de 2000. Então, assim, a doença ainda continua sendo um mito, mas assim, não é que nem era nos anos 80, né? Assim, que era uma sentença de morte, muitas vezes, que eu acho legal eu acho legal esse outro olhar, né? Porque a gente sempre tá acostumado a ver essas histórias a partir do início, e tem muita desinformação, não que esteja tanta informação hoje pra quem não tem umas coisas aqui que você fica meio, nossa, olha. E o Frederick narra a relação deles, né? Sim, que ele, assim, como ele lida com isso, porque apesar dele não ter nenhum preconceito, ele tem um medo de poder talvez se contaminar, então tem algumas coisas assim, né? O que é um medo completamente normal, né? Sim, o livro é narrado em primeira pessoa, né, pelo Frederick, sei lá como é que a gente vai falar o nome dele, o Fred, exato.
Ela chama ele de Fred. E aí tem esses medos, né, e esses dilemas. E aí tem uma parte que eu acho divertida do livro, que é o médico da Cat. Aquela cara diferentão, engraçado, né, meio... Exato, que enfim, em determinado momento a camisinha estoura e ele tem que consultar, né? Não, vamos antes. Vamos antes, então. O legal do livro é que quando eles começam a se relacionar, tem muito uma questão do desejo e de como que eles vão conseguir né, se relacionar mesmo por conta disso. E é muito curioso a forma como isso vai acontecendo. Uhum. E eu acho que talvez a grande qualidade do livro é a sensibilidade e meio que afastar um pouco essa coisa tipo da compaixão, da pena, da piedade que ele sente em alguns momentos, mas colocar de uma forma mais objetiva e um pouco mais direta. E essa parte dessa relação dos dois, quando até eles chegarem nisso, é muito curioso, assim, sabe? Porque eu achei muito bonito, né? Aí nisso você tem essa figura, né, do médico, como eu tava dizendo, né, que ele é muito, tipo, pega e leve com a natureza, assim. Ele é muito engraçado nesse sentido, porque eles, enfim, fura a camisinha, e eles ficam desesperados, meu Deus, passa a noite, noite de pânico. Na noite disso, eles falam, se a gente sobreviver essa noite, a gente vai ficar vai tudo certo, porque vocês imaginam, né? E assim, é muito curioso como ele coloca, e aí eu acho que é um problema, mas não teria como resolver. Que a gente vê ele, a gente não vê ela, né? Sim. Eu sei que é sobre ele. Sim. Mas é curioso não ver ela, porque a gente só vê uma parte do que ela fala, de que ela se sente culpada. E você percebe que essa culpa é muito genuína dela. Sim. Né? E tem toda uma questão de porque eles e o filho, imagina se ela passa a doença pro Fred. Então, ele te dá várias coisas assim, sabe? Que ele te dá várias coisas pra você pensar e enfim, refletir sobre isso. Exato. Então, depois dessa noite de pânico, eles vão ao médico, né? E aí o médico fala, olha, mas não é bem assim, sabe? Ela tá fazendo tratamento e... Tá diminuindo tá controlado, o vírus no sistema dela. É claro que, sabe, ele fala aqui, tipo, de uma forma de, tipo, olha, não é bem assim, mas também, né, tem que se tomar cuidados, exato. Mas calma, né? Ele fala assim, fica tranquilo. Né, então ele acalma muito, então toda vez que o Fred, e não é uma vez só, que ele visita esse médico, e esse médico é meio que uma figura importante, inclusive pro relacionamento dos dois se tornar mais livre, vamos dizer assim, nessa coisa, né, mesmo do sexo mesmo, né, porque enfim, né, eles têm todos esses medos, assim, até onde eles podem chegar. Então o médico tem essa força, assim. E além disso também tem os dilemas pessoais dele, né? De tipo, é uma coisa muito séria, eu quero realmente me relacionar com essa mulher, eles se amam, mas é uma responsabilidade muito grande, afinal de contas ela tem um filho, tem a doença, enfim. Porque ele, no final das contas, ele quer se colocar numa posição de um cara legal, mas cara, essa não é a questão, né? Assim, você tem que fazer as coisas de forma correta, se relacionar e tal. E é uma responsabilidade maior, né? Assim, e a parte do filho, principalmente, né? Sim. Então tem uma parte, né, dele conversando com o Mamute. Isso é sensacional. Né? Que, enfim, que é uma conversa mesmo de dele, consciência, né? Mesmo dele. E agora, o que eu faço? Eu levo essa relação adiante, ela tá ficando séria, né? Aquela coisa toda. Essa parte é sensacional. E aí, tipo, né, tem toda essa discussão com o Mamute. Que é ele mesmo. Que é ele mesmo. Que é a consciência dele. E, enfim, mas é isso, assim, é um livro que trata de uma forma delicada, né? Sim. Desses assuntos todos, né? E eu acho que foi isso que as pessoas gostaram tanto. Sim. Eu acho um quadrinho bem bom, assim, achei legal. A única coisa que o traço dele, eu acho o traço dele meio confuso, né? É um pouquinho. Ele melhora, né, nessa parte, nesse apêndice da... que o apêndice é feito 13 anos depois, né? 13 anos depois dos acontecimentos, né, que ele narra, né, aqui no... Foi você que me chamou a atenção, na verdade, né? Aqui são o traço eu gosto, não desgosto, assim, eu gosto. Eu também não desgosto, mas é que às vezes ele fica meio poluído demais, às vezes. Fica pesado, né?
E aí você que me falou, né? Como fica refinado depois, né? Vou pôr uma... bastante. Refina absurdamente. Aqui, ó. Enfim, é uma história bonita, gente, assim, Eu acho que é pra tirar, assim, ela tira um pouco você da zona de conforto também. Afinal de contas, a gente tem tantas ideias do que é viver com AIDS, né? Você ter essa doença e de todas... Ai, não, a pessoa é limitada e tal. E óbvio que você tem as limitações a partir do momento que você toma remédio todos os dias. Esses remédios podem dar efeitos colaterais. Mas assim, vive-se normalmente, sabe? A gente tem esse preconceito de que enfim, a vida da pessoa acabou, aquela coisa toda, e não é bem assim, né? Sim, não, pelo contrário, né? Bom, gente, é isso. Uma recomendação, então, de quadrinhos. O Pílulas Azuis, do Frederick Peters, da editora Nemo. Um pouco essa linha de quadrinho autobiográfico é uma coisa que funciona bem nesse sentido. E normalmente são os temas muito pesados, né? Sim. Já vi em outros. E aí ele dá leveza mesmo pro tema, assim. Isso é muito bacana. É uma história muito bonita. Sim. Gostei muito. Sim. Então é isso, gente. Mais um dia de Vets. Até mais.